Evangelho de João, capítulo 15, apenas 2 versos. Versos 14 e 15. João, capítulo 15, versos 14 e 15. Eu não costumo fazer isso, mas eu quero aqui também registrar a presença do meu amigo, meu médico querido, grande cardiologista, o Cobut, Antônio Carlos Cobut, tem meu nome, e é o pai da noiva do meu filho mais velho. Então, passou o final de semana comigo, e Cobut, eu estou tão feliz de vê-lo na igreja, como sua presença aqui, me perdoe estar falando assim publicamente, te expondo, mas eu estou sendo autêntico, tá bom? Muito grato a Deus por você estar aqui entre nós. João capítulo 15, versos 14 e 15. Palavras do Senhor Jesus. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Que passagem maravilhosa das Sagradas Escrituras. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã de graça. É impressionante a resiliência da igreja. Senhor, depois do inverno que atravessamos, encontrarmos a igreja cheia, bonita, Senhor, adorando o teu nome, pronta para ouvir tua palavra, e ainda sabedores do fato, Senhor, que temos uma outra igreja que estará congregando aqui hoje à noite, Senhor, que faz parte dessa igreja, Senhor, irmãos que optaram por adorar o teu nome no culto vespertino. Te agradecemos, Senhor, por essa obra do teu Espírito, pelo teu socorro, pelas orações que foram ouvidas, pelo perdão de pecados. Te agradecemos, Senhor amado, por ver essa árvore que o Senhor plantou florir, por ver, Senhor, tantos ramos se espalhando, e nosso coração tomado de esperança, porque mais uma vez, Senhor, nós nos vemos diante do novo, de alguma coisa, Senhor amado, que está aí surgindo diante dos nossos olhos, que nos encanta e que renova o nosso desejo de servir ao Senhor nessa querida igreja. Ó Deus de toda graça, nós pedimos que agora o nosso entendimento seja aberto para a compreensão da palavra, que ouçamos a exposição bíblica como que estivéssemos ouvindo o próprio Cristo falando em viva voz ao nosso coração, Senhor amado, e nós sabemos que tal acontece sempre que a mensagem de Cristo é proclamada, Senhor, por um mensageiro fiel. Senhor amado, nós sabemos que muitos entraram aqui na esperança de obterem um milagre, enfermos, angustiados na alma, decepcionados, se sentindo traídos, desempregados, endividados, Senhor amado. Como precisamos da tua graça nesse mundo que não nos dá descanso, Senhor, um dia sequer. Senhor, mal acabamos de vencer uma batalha e logo surge outra, Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque em tudo isso somos mais do que vencedores, e essas batalhas só nos fazem aguardar a nossa pátria, o nosso lar eterno, o lugar da nossa residência final, e nos mover, Senhor, ao serviço. Pois sabemos, Senhor, que há pessoas passando por provas mais severas do que as nossas e que carecem do nosso amor solidário. Senhor querido, nós pedimos que sobre a vida destes que entraram aqui com o coração apertado, o Senhor opere o milagre da mais profunda consolação de alma. Tu sabes que o nosso estado emocional muitas vezes muda, Senhor,
com o contato com uma simples frase, às vezes basta uma palavra, Senhor, que nos é apresentada pelo Espírito Santo ao coração e que nos renova as forças, Senhor, refrigera a nossa alma e que nos conduz a ver o invisível, Senhor. E nós pedimos, portanto, que o Senhor diga para esses que entraram aqui em meio a muito sofrimento: filho, filha, os impossíveis dos homens são possíveis para mim. E esta tribulação cumpre em tua vida, meu servo, papel que tu hoje não podes avaliar, porque a obra que eu faço em ti, tu não podes compreender hoje, mas haverá de compreendê-la amanhã. Descansa no meu amor, porque assumi contigo a aliança de ser o pastor da sua vida. Os cabelos da sua cabeça estão contados. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque eu me afeiçoei por ti, meu servo. Deus querido, enxuga toda lágrima. Tu sabes, Senhor, que eu não sou um louco, um místico, Senhor, falando aleatoriamente ao vento. Estou reproduzindo a tua palavra para a vida dos teus servos, Senhor. É a tua palavra. E que saiamos daqui, Senhor, nesta manhã, com o coração aquecido e com o mais ardente desejo de vivermos para o louvor do nosso Salvador. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Essa passagem nos ensina que Cristo tem nesse planeta amigos. Isso é uma coisa impressionante, porque o texto declara: vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Gente, se nós pensarmos no que uma declaração dessa significa, é coisa de cairmos literalmente de joelhos. Porque o Criador olha para esse planeta em rebelião e envia o seu Filho para reconciliar os seres humanos com Ele. Esse seu Filho, portanto, entra nesse mundo e passa a desenvolver amizade com seres humanos. O que significa, portanto, que há nesse planeta pessoas que têm afinidade com Cristo. Pessoas com as quais Cristo pode rir. Pessoas com as quais Cristo pode chorar. Pessoas que entendem o coração de Cristo. Há pessoas nesse planeta com as quais Cristo pode abrir o seu coração. Gente, portanto, que goza dessa amizade, dessa companhia bendita, e que não vê Jesus como inimigo, mas como amigo das pessoas. É sobre isso que essa passagem fala. Homens e mulheres que têm afinidade com Cristo. Observem que a palavra foi usada deliberadamente. Quando ele escolhe a palavra amigo, o seu objetivo é o de utilizar um sentimento, uma espécie de relação que nós mantemos com determinadas pessoas e que nos ajudam, portanto, a ter uma ideia
do que Ele sente por nós e a forma mediante a qual Ele quer se relacionar com você e comigo, que é o amigo. Quando eu prego na igreja Betânia e olho para o lado e observo o pastor Vanderlei derramando lágrimas durante a minha mensagem, secando o rosto, apesar de saber o que ele sabe a meu respeito, porque com ele eu me abro, falo das minhas fraquezas e tentações mais severas, e ele não perdeu respeito por mim. É sobre isso que Jesus está falando. Aquele diante de quem você pode ser autêntico. O famoso psicólogo Jung falava sobre a persona, máscaras que nós usamos para cumprir os nossos papéis sociais. Porque você não pode ser autêntico com todo mundo. Então, o que você é no seu consultório, você não pode ser com seus companheiros de ciclismo, ou com os amigos que estão envolvidos com você em alguma atividade humanitária ou missionária, ou com aquele companheiro de infância. A maravilha é quando você tira essas máscaras por se sentir na presença de alguém que lhe permite ser autêntico, que lhe permite falar bobagem, Jesus está falando sobre isso, sobre o contato com esse rosto que faz você ter esperança, que alivia os seus fardos. Não é à toa que a graça comum de Deus usou Milton Nascimento para dizer: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Jesus está pensando nisso. E ele diz que tem os seus amigos. Isso é algo de tirar o fôlego. Porque ele está dizendo que na sua presença eu posso ser autêntico. Que eu estou diante do paradigma da verdadeira amizade. Mas olha, o que vale para mim, vale para ele. Que ele tem em mim alguém com quem ele pode desabafar. Por isso que nós encontramos no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus dizendo a seguinte coisa para os seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Esse planeta pode ser comparado a ovelhas sem pastor. O texto bíblico é claro em dizer que Jesus se dirigiu nesses termos aos seus discípulos, porque é de se esperar que os amigos de Jesus entendam o coração de Cristo. E o que Cristo está dizendo é que ele tem esses amigos nesse planeta. Ele não está dizendo, obviamente, que toda instituição religiosa é composta de amigos. O que é certo é que numa instituição como essa, nós temos aqui, não sabemos quantas pessoas que são amigas de Cristo. Pessoas que o veem como amigo. E pessoas que são vistas por Cristo
como homens e mulheres com os quais ele pode falar com a esperança de ser entendido. Quem são esses amigos? Em primeiro lugar, à luz do texto que nós acabamos de ler, os amigos de Cristo são aqueles que se entregam a Cristo tal como Cristo se entregou a eles. Não é você ter o seu nome no hall de membros de uma instituição religiosa protestante ou evangélica. Olha os termos dessa amizade, olha quando essa amizade é real. Verso 14. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Só que no verso anterior, ele declara, verso 13, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, quando ele diz que a nossa amizade se torna evidente para nós e para o mundo, em razão da sujeição da nossa vida à vontade dele, ele está dizendo que é isso. Ao mesmo tempo ele está falando que quando nós, espero que eu esteja sendo claro no pensamento, quando nós nos rendemos sem reservas a ele, esse é o sentido de fazer aquilo que eu ordeno, nós estamos simplesmente respondendo a ele na forma de um amor sacrificial que é justamente a espécie de amor que ele manifestou no Calvário por você e por mim. Deixa eu ser mais claro. Ele se entregou inteiramente pelos seus amigos. E agora ele pede que os seus amigos se entreguem inteiramente a ele, sem reservas. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Observe que a causa dessa salvação, dessa amizade, desse companheirismo, não é a nossa obediência. Ela é resultado do fato de que ele nos amou primeiro. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. E os seus amigos, como resposta a esse amor sacrificial, entregam a sua vida sem reservas a Cristo. Portanto, os amigos de Cristo têm duas características, segundo o próprio Jesus. Em primeiro lugar, eles ouvem a voz do Cristo real. O que o Senhor Jesus declara? Repetindo, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Nós não podemos confundir o que Jesus ordena com o que a igreja manda ser feito. Nós não podemos confundir o que Jesus nos manda fazer com aquilo que a instituição religiosa impõe a você e a mim. Porque nem sempre a instituição religiosa é capaz de reproduzir com fidelidade as palavras de Cristo. Portanto, o que o texto está dizendo de uma forma clara é que o que caracteriza a vida desses discípulos é a capacidade de discernir a voz de Cristo no meio do que as instituições religiosas são capazes de fazer com a mensagem do mesmo Cristo. Repito, que eu tenho dito a exaustão na nossa igreja, botando na boca de Cristo o que Cristo nunca falou. Outro dia eu li algo que tem íntima relação com o que eu estou falando nessa manhã. Nós não podemos confundir a mensagem da Bíblia com a nossa interpretação da Bíblia. Nem sempre nós somos bons intérpretes das Sagradas Escrituras. De maneira que o texto está falando aqui de uma relação de amizade com o Cristo real. E um Cristo real, portanto, que muitas vezes nos leva a ouvir o que não está presente no púlpito da igreja que nós frequentamos. Ou um Cristo também que, por ser real,
nos leva a entrar em colisão com a própria instituição religiosa. O que ele está dizendo é que essa amizade é uma amizade que é mantida com Cristo real, mediante contato com as palavras do próprio Cristo, e que, portanto, levam o verdadeiro amigo de Cristo a submeter a sua vida ao Cristo verdadeiro. Então, respondendo essa pergunta, quem são os amigos de Cristo? Primeira resposta: os amigos de Cristo são aqueles que se entregam a Cristo tal como Cristo se entregou a eles. Me permitam repetir, capítulo 15, versículo 13, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Então, aqui nós temos uma entrega, um amor sacrificial. Cristo se doando inteiramente pelos seus amigos. E em seguida, ele pede de você e de mim reciprocidade. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. E por favor, o que ele ordena não é arbitrário. O que ele ordena não é impossível. Cristo não ordena bizarrices. Cristo não ordena aquilo que inviabiliza a nossa vida. Cristo não ordena o que nos torna piores do que éramos. O que ele pede de nós é razoável, como temos visto nos últimos domingos. O que ele pede de você e de mim é amor. Amor. Nós submetermos à vontade de Cristo significa nós manifestarmos, por meio das nossas vidas, o amor de Cristo. Os amigos de Cristo, em segundo lugar, meu sermão tem 3 divisões apenas. Os amigos de Cristo, esse é o segundo ponto, penúltima divisão. Os amigos de Cristo são aqueles que se libertaram da religião dos escravos. Essa é uma outra característica dos amigos de Cristo. Os amigos de Cristo se libertaram de uma relação servil com o Criador. Abandonaram a religião dos escravos a fim de vivenciarem a religião dos amigos. O texto, portanto, declara no versículo 15: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então, os amigos de Cristo são aqueles que se libertaram da religião dos escravos, daqueles que trabalham duro por força do temor de, no final do dia, serem lançados fora. Essas pessoas foram salvas da religião do desempenho, da religião da performance, da religião do trabalho duro com vistas à conquista do amor da divindade. Essas pessoas, portanto, foram curadas da fobia de Deus por meio do contato com Cristo. Não mantêm mais relação servil com o Criador. Se relacionam com o Criador como um amigo. Mantém comunhão com aquele que tanto ama. Esse é o chamado que Deus faz para você e para mim, e isso que caracteriza a vida dos verdadeiros amigos de Cristo. É ter Cristo como um Cristo a favor de nós, não um Cristo contra nós. É entender que esse Cristo sempre haverá de lidar com ternura com todo aquele que se arrepende e crê. Que, por mais repetidas que sejam as nossas quedas, já que não há nenhuma promessa bíblica que garanta que o nascido de novo não possa cair 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo erro. É possível que isso ocorra. Nessas horas eu me lembro de C.S. Lewis,
Nem sempre Deus nos concede a graça para vencermos o pecado, mas sempre nos concede a graça para continuarmos lutando contra o pecado. E muitos testemunham isso, que depois de uma longa e árdua batalha, obtiveram a vitória em razão de não desistirem de si mesmos por terem sido levados a crer que se relacionam com Cristo, que não abandonam os seus amigos na estrada. Então, os amigos de Cristo são aqueles que se libertaram da religião dos escravos e que, portanto, agora respondem ao amor de Cristo com amor também. São, portanto, aqueles que entenderam que não tem que trabalhar duro para impressionar o Criador já os ama, e que fazem o que fazem em razão desse vínculo de amizade, que torna o comportamento inevitável, espontâneo. E por fim, último ponto, respondendo à pergunta, quem são os amigos de Cristo? Os amigos de Cristo são aqueles que se deixam amar por Cristo. Olha o que diz o verso 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então aqui nós estamos diante do paradigma da verdadeira amizade. Se você quer manter uma relação com alguém baseada na forma como Jesus Cristo se relaciona com você, olhe para esse texto. Ele é um grande vetor para a forma como nós devemos nos relacionar com os nossos amigos. Mas o texto não está falando apenas sobre isso. Na verdade, a lição maior é a amizade que Cristo tem por nós. E que tipo de amizade é essa? Em primeiro lugar, os discípulos de Cristo têm consciência dos benefícios auferidos pela fé na obra sacrificial de Cristo. Isso é uma primeira característica dessa, veja só, dessa amizade com Cristo que trabalha a nosso favor. Porque não é possível, gente, que depois de termos encontrado Jesus Cristo, a vida tenha ficado pior. Que antigamente, portanto, nós não tínhamos noção de Cristo, não nos relacionávamos com Cristo, não orávamos a Cristo, e agora o que nós temos é um censor, é um diabo com o nome de Cristo. E Cristo nos chama para nós não o confundirmos com o diabo, ele é o nosso amigo, e um amigo que dá sua vida por nós. Por isso que no verso 13 está escrito, do capítulo 15, vale a pena repetir: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Ele deu sua vida por nós. Você entende isso? Porque ele deu sua vida por nós? Isso tem que ser repetido. O Evangelho é uma mensagem que tem que estar presente dominicalmente na vida de toda a igreja. Tem que estar nos grupos pequenos, nos lares, porque pregar a Bíblia não é pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. E nem sempre pregadores que pregam a Bíblia pregam o Evangelho. O que significa dizer que Jesus deu a vida pelos seus amigos? Porque todos os amigos de Jesus fazem parte dessa chamada humanidade caída. Você tem alguma dúvida com relação a isso, que a humanidade caiu? O que ocorreu? Mais ou menos aqui. O que eu acabei de falar na profissão de fé do Nicolas. Deus criou esse planeta. Eu não tenho grandes problemas, confesso a vocês, para defender a existência de Deus com base nas pistas que Deus deixou do seu amor, do seu poder, da sua sabedoria. Você olha para o planeta, você vê sinais nítidos de pessoalidade. Tem alguém no universo que pensa, que delibera, que ama. O nada, o acaso, as forças cegas não explicam o planeta Terra
nem o amor que você e eu temos pelos nossos filhos. Não explica um poema de Shakespeare. Não explica Dom Quixote de Cervantes. Não explica os Salmos de Davi. Esse Criador faz o homem sua imagem e semelhança e diz para ele algo muito razoável. Olha, eu fiz porque meu coração está transbordante de alegria. Eu não o criei porque eu precisava de você. Porque o pai ama o filho ama o pai. E o Espírito Santo faz parte dessa festa de amor. Eu criei para ter no universo seres que conhecessem conscientemente o meu amor. Seres feitos à imagem e semelhança minha. E que entrassem em comunhão comigo. Agora, o que eu peço de vocês é somente uma coisa: que vocês amem. Que vocês me amem, a ponto de submeterem suas vidas à minha vontade. E que vocês se respeitem, porque esse é o lar que eu designei para vocês. Se vocês não se amarem, vocês vão consumir esse planeta. Vocês vão destruir a si mesmos. E vai chegar um ponto que vocês até mesmo duvidarão de que há um Criador benevolente por trás da vida. E isso em razão do fato de vocês terem perdido a memória do que um dia esse planeta foi. Então que vocês se amem. E aí então, o que ocorreu? Olha, eu confesso a vocês, irmãos, me parece muito razoável tudo que a Bíblia diz. Porque ela fala que nós nos afastamos, nós entramos em rebelião, nós passamos a considerar Deus arbitrário, decidimos não submetermos a nossa vida a Ele, não vivemos no universo teocêntrico, mas um universo que tem o homem como centro, um universo antropocêntrico, e passamos a fazer guerra uns com os outros. Deus olha para esse planeta e para o nosso comportamento, para o estado do nosso coração, para o que nós fazemos com os animais, para o que fazemos com a natureza, com as árvores, com os mares, com os rios, para o modo como nós nos relacionamos com Ele, e Ele dá uma ordem para a criação, e Ele pede para que os rios, Ele pede para que os mares, Ele pede para que os ventos, Ele pede para que os asteroides, todos, bem do estilo, quem retratou isso muito bem foi o Tolkien, no Senhor dos Anéis. Quando você vê a natureza se levantando contra o homem, a natureza assumindo feições próprias de seres que pensam. E esse Deus então dá ordem para a natureza: olha, diga para eles que eles estão errados, que eles se equivocaram. E aí então a natureza desenvolve cardos e abrolhos, como diz o livro de Gênesis. Nós passamos a ter problemas com o planeta, que aqui e ali parece nos odiar, parece se voltar contra a sua e contra a minha vida. E não apenas isso. Ele se vira para a nossa espécie e diz: não contem com o meu apoio para essa orgia. Eu os amo, mas não vou prostituir o meu amor por amar vocês. Como vocês decidiram não me amar, como vocês decidiram fazer guerra uns com os outros, matar o que eu mais amo. Eu vou botar o vírus da morte dentro de vocês. A juventude de vocês passará como um sonho. Vocês vão durar pouco. Vocês entrarão em processo inexorável de envelhecimento. E voltarão para o pó. Porque essa soberba de vocês precisa ser abatida. Agora, não apenas isso. Eu vou enviar o meu filho para que nesse mundo de dor Ele os salve. E vou dar uma oportunidade
aos rebeldes de se arrependerem e se reconciliarem comigo. Só que o que vocês fizeram com esse planeta, o que vocês fazem com os animais, o que vocês fazem um com o outro, o que vocês fazem comigo, é tão repulsivo, é tamanha afronta à minha santidade, que só há um jeito de eu perdoá-los, de modo que eu não emita para o universo que eu não tenho compromisso com a minha santidade. Eu vou perdoá-los, mas um de vocês vai ter que morrer. Pense em Hiroshima, Nagasaki. Pense no ponto em que nós chegamos. Um sujeito olha do alto do seu avião para baixo e vê velhinhos. E vê crianças. E imagina em determinadas casas, mães balançando seus filhos no berço. Crianças de peito. Nós chegamos a esse ponto de não nos perturbarmos, não temos conflitos éticos com a pulverização, com a morte indiscriminada, com milhares morrendo ao mesmo tempo. Como diz Eric Robensbaum, século XX foi o século de maior prosperidade de toda a história da humanidade. Contudo, os seres humanos mataram 180 milhões de membros da sua espécie. Século XX. E como diz o economista Amartya Sen, economista indiano, ganhador de prêmio Nobel, em todas as fomes coletivas que houve no século XX, nesse planeta, havia oferta suficiente de alimentos para alimentar toda a espécie humana. Portanto, eu enviarei o meu filho para que ele faça o que vocês não conseguiram fazer, que ele ame o Pai e ame a vocês. E morra como um cordeiro. E todo aquele que crer nesse sacrifício será redimido dos seus pecados e da condição de rebelde se tornará em filho e filha meus, adotados por um ato de pura graça na minha família. Quem são os amigos de Cristo? Os amigos de Cristo são os que creem nessa história, que não me parece absurda. O que vocês acham? Não conheço filosofia de história melhor do que essa. Algo que mais me ajude a entender os fatos. E como que nós chegamos num ponto como esse. Com 1 bilhão de pessoas vivendo nesse planeta na miséria. 1 bilhão de seres humanos hoje vivem na miséria. Você quer viver na miséria? Eu te dou $1 e digo para você, se vire hoje com esse $. É tudo que você tem para alimentar você e seus filhos. Então, quem são os discípulos? Quem são os discípulos, na verdade, tornados amigos? São os que têm consciência dos benefícios auferidos pela fé da obra sacrificial de Cristo. Ele morreu por mim, ele morreu pelos seus amigos, e agora, esse que é o ponto, entenda o que eu vou lhe dizer para você entender do cristianismo. Agora, porque ele morreu, Deus pode se relacionar com você e comigo sem prostituir o seu amor. Sem fazer violência a si mesmo. Vou usar uma palavra aqui que talvez não convenha para o púlpito. Sem emitir a nota que no cosmos, no céu, nós temos um banana que tolera a nossa canalice. Não! O perdão dele não é o perdão de um avô celestial condescendente. É o perdão de um rei indignado e que botou a criação para trabalhar para ele, a fim de despertar a você e a mim para o arrependimento. Mas não sem enviar o seu único filho.
a fim de redimir a criação, redimir o homem, e ter nesse planeta uma sociedade de amigos seus. Quem são os amigos de Cristo? São os que têm consciência da vontade de Cristo para as suas vidas. Eles fazem o que Cristo ordena. Eles não mantêm uma relação utilitarista com Cristo. Por isso eles não entram na igreja pensando em termos do que a igreja pode oferecer. Eles não se relacionam com a igreja como se relacionam com um Rio Brasa, como se relacionam, sei lá, com Barra Shopping. Se não atender às minhas expectativas, eu caio fora. Não, eles entendem que foram chamados para se submeter a Cristo. E se submeter a Cristo significa você tomar o caminho do Calvário. Como alguém já disse, vinde após mim e morra. Olhando aqui para o relógio, o culto foi muito extenso, tivemos muitos avisos, muita apresentação. Vou ter que terminar agora deixando de explorar muita riqueza do texto. Último ponto, aqui eu concluo. Quem são os amigos de Cristo? São os que têm consciência de que, meu Deus, isso é fantástico, de que o Pai, são os que têm consciência de que o Pai disse pelo Filho a eles tudo aquilo que ele queria dizer para a humanidade. É extraordinário o que o texto diz. Aqui eu concluo. Olha lá, verso 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Presta atenção, gente. É muito empolgante. Como é bom ser pastor e que privilégio nós termos acesso a essas informações extraordinárias. O que o Senhor Jesus está dizendo, vamos pensar para a nossa vida, vamos pensar em nós. Aqui estamos nós, no planeta do coronavírus. Daqui a pouco vou entrar no avião pedindo a Deus para não topar com o chinês, e pelos corredores do aeroporto ou dentro da aeronave. Aqui estamos nós. Com pessoas dando cabo da vida porque perderam o prazer pela existência. Nos deparamos em nações que já conquistaram o que nós sonhamos obter. E vemos pessoas abreviando sua vida, por não encontrarem sentido em se manterem vivas. Aqui estamos nós. Olhe para essa igreja, um irmão nosso, uma semana atrás, virou-se para a mulher e disse, não estou me sentindo bem. Depois cai na inconsciência. Se isso não é um problema filosófico para você, me perdoe dizer, eu tenho dificuldade em entender. Como que a sua cabeça funciona, por que com ele não comigo? E aqui estamos nós, administrando problemas no nosso casamento, no relacionamento com os filhos, com os nossos companheiros de profissão, lidando com o imponderável, não sabemos quanto tempo nos resta, convivendo com fantasmas, com medos, com fobias, com processos inconscientes que muitas vezes nos levam a boicotarmos a nós mesmos. Parece que temos uma atração pela morte, pela destruição da nossa própria vida, que assume a forma de projetos de vida suicidas. O Pai olha para esse caos
para essa escuridão, para essas trevas. Vocês imaginem, no limiar do nascimento da cultura ocidental, nós nos deparamos com a filosofia grega dizendo a seguinte coisa: o melhor é morrer cedo, e melhor do que morrer cedo é nunca ter nascido. Na própria Bíblia, nós vemos um homem como o profeta Jeremias, amaldiçoando quem anunciou o seu nascimento, e perguntando a Deus: por que eu não fui um aborto no ventre da minha mãe? Por que o Senhor me fez nascer para só ver desgraça? A Bíblia diz, portanto, que Deus enviou Jesus Cristo para dizer a você e a mim, à humanidade, o que basicamente precisamos escutar a fim de que nossa vida recobre o sentido. Ou seja, o Criador tem algo a dizer para a criatura, e o disse através de Jesus Cristo. E ninguém até hoje falou melhor sobre Deus do que Jesus Cristo, jamais o fará. É o Filho de Deus, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ele é a expressão exata do ser de Deus. E Cristo, portanto, vem a esse planeta com a incumbência de comunicar a verdade a nós. Ele é o verdadeiro profeta. Quem são os amigos de Cristo? Os amigos de Cristo são os que ouviram essa mensagem do Pai através de Cristo. Que tem esse privilégio, são os verdadeiros filósofos, os verdadeiros pensadores. São os que interpretam a vida com categorias divinas. Sabem quem são, de onde vieram, para onde vão. Por que eu digo isso? Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, apenas obedece. O seu senhor não tem que lhe dar satisfação sobre suas ações e motivações. Mas não é assim com vocês. Vocês são meus amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer, e não tem tesouro maior do que esse. Porque o que o Pai tem a nos dizer é como sermos salvos desse mundo caído. Que Deus lhe conceda graça para manter essa amizade com Cristo, para aprofundar esse relacionamento, para ver Cristo como amigo, não como adversário seu. Que você jamais se esqueça que diante desse Cristo você pode se despir. Ele o chama para ser autêntico e pede, contudo, que ele possa ser autêntico com você e falar uma coisa ou outra que venha desagradá-lo, porque toda relação madura é caracterizada pela presença dessa liberdade de, no exercício da autenticidade, contrariarmos aquele que tanto amamos. E Cristo, portanto, nos chama assim, para que Ele seja autêntico conosco, sejamos autênticos com Ele e que saibamos que quem deu sua vida pelos seus amigos jamais haverá de pedir deles o que os levará para a morte. Resumindo, cristianismo não é apenas compreensão da doutrina ou obediência, é relacionamento. O que é o cristianismo? É amizade com o Criador. Não é guardar a doutrina, não é passar a ter outras preocupações éticas. Tudo isso está envolvido. Contudo, essa fome e sede pela verdade, pela compreensão teológica, doutrinária, esse compromisso com a ética, devem ser resultado de uma amizade. Nada é mecânico. Tudo é fruto de carinho, de amor, de prazer em estar junto. E devolver ao melhor amigo das nossas vidas o que Ele fez por nós. Ele deu sua vida por nós e nós devemos entregar a nossa vida a Ele. É isso que o cristianismo pede de você e de mim. Vamos orar? Ficar de pé?
Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, as instituições religiosas fizeram com que muitos dos que ouviram falar sobre o seu nome o confundissem com o diabo. Senhor, quando acabamos de ler esses versículos, somos tomados da convicção de que não há no universo ninguém mais interessado na nossa felicidade do que o nosso melhor amigo. Senhor, por que deixamos nos convencer de que o nosso melhor amigo não tem interesse na nossa felicidade? Senhor Jesus, permita-nos vê-lo como Tu és e sempre crer que o Senhor é um Cristo a favor de nós e não contra nós. Não permita que tornemos a nossa relação contigo em apenas assimilação da doutrina ou compromisso ético frio. Queremos amizade, relacionamento íntimo, Senhor. E tudo isso nos levando a querer conhecer sua mente e fazer a sua vontade. Senhor querido, que saiamos daqui hoje com algo doce no nosso coração, que provemos da doçura dessa amizade e que por toda a nossa vida, Senhor, façamos parte dessa sociedade santa, composta por homens e mulheres que o compreendem e que estão prontos em razão dessa amizade para ouvir sua voz e entender o seu coração. Senhor, fala conosco e encontre em nós nosso Salvador querido, que está aqui nessa igreja e que ouve as nossas orações, que Tu encontres em nós uma verdadeira amizade, Senhor.